Então vamos lá, dando continuidade. Agora vamos entrar aqui no um outro código que é utilizado na alfabetização musical, que é o ponto de aumento. É a abreviatura de uma combinação frequente de valores. É um sinal que, colocado à direita da cabeça da nota, né, ou pausa, aumenta a metade de sua duração. Portanto, ela fica com o valor dela com mais a metade. Então fica o valor de 1,5 que nós conhecemos, né? Então na grafia nós temos aqui a semibreve ligada a uma mínima pontuada, que vai equivaler a uma semibreve pontuada, né? Então quando a gente vê uma semibreve pontuada, equivale a isso aqui. Da mesma forma que se for uma mínima pontuada, equivale à soma, uma mínima mais a metade dela. Respectivamente aqui, uma semínima pontuada equivale o valor dela, que está aqui, somado à metade dela, que é uma cocheia. Então, graficamente é isso que a gente vê. E o exemplo aqui, só para a gente facilitar o entendimento, é que se a gente pensar nos valores, a gente poderia pensar numa colcheia pontuada e para a soma de valores, é efeito de valor calcular, seria o valor dela, conforme nós falamos, aqui é a cocheia, e a metade dela que é uma semicocheia. Aí aqui a gente colocou a pausa só para facilitar, despertar em vocês também essa curiosidade dos valores, dos signos que representam o silêncio, as pausas. O ponto simples é um só ponto. Acrescenta o valor original e a duração do valor seguinte da menor duração, né? De menor duração, que é a metade, né? A nota ou pausa com ponta é chamada de pontuada, nota pontuada. Deve-se evitar o uso de valores pontuados que compliquem a compreensão da estrutura dos tempos no compasso. Então, por exemplo, esse pequeno trecho aqui demonstrado nesse compasso de 4x4, onde aqui o compasso ele tem que ser preenchido com as figuras, seja de som, sejam de pausas. Então aqui foi preenchido dessa forma, só que ele fica mais, assim, visivelmente mais fácil de interpretar assim. Por quê? Porque quando a gente, musicista, ou praticantes da leitura musical, ou da execução musical, estamos visualizando uma parte escrita dessas duas formas aqui, o que acontece aqui, e aí o que normalmente se acontece no pensamento de quem executa um trecho musical, é que mesmo no pensamento temos que estar acompanhando os tempos do compasso. Então aqui nós temos tempo 1, 2, 3, 4. E aí a gente vai ficar muito preso a essa figura, porque está muito, os valores estão muito agregados nela. Então pode ocorrer um pouco do que se pede para evitar, que é a dificuldade da compreensão, né? A complicação da leitura. Então dessa forma fica mais visualmente fácil de fazer essa associação visual com os tempos, porque nós temos tempo 1, tempo 2 e 3 aqui, e ligado a primeira metade do tempo 4. Então aqui ficou mais visivelmente fácil. Okay? O ponto de aumento não pode prolongar o valor passando para um outro compasso. Então não é adequado fazer isso. Nas pausas pontuadas, o ponto de aumento é grafado sempre que possível no terceiro espaço, conforme nós demonstramos aqui. Então nós temos aqui para as pausas, né, da semibreve, de semínima, cocheia, semicocheia. No caso da fusa e semifusa, está no quarto porque ela tem uma haste muito grande. Então, assim, o que ocorre? Que normalmente é para se grafar as pausas no meio do compasso, para ficar visivelmente, ou seja, visualmente, mais cômodo também do reflexo visual do leitor, facilitando esse reflexo visual do leitor. Então, no caso do ponto duplo, soma ao original a duração de dois valores seguintes, diferentes, né, de menor duração, ou acrescenta 1/2 e 1/4 do valor, que é a lógica, né? Então aqui nessa representação gráfica nós temos aqui uma figura
de mínima, onde se a gente der 2 pontos nela, se fosse só um ponto, associávamos ela, somávamos ela à metade dela, que respectivamente será somado a semínima. Então, portanto, um ponto. Mas com 2 pontos, então pegamos a metade e 1/4 dela. Então fica assim, visivelmente vai ficar desta forma aqui, ó. Aqui é o valor da mínima, né? Como pegar o inteiro, dividir ao meio. Aqui é a mínima. Aí esse meio dividiu, equivale a esse meio aqui, e o quarto é como se fosse esse aqui, ó. Então soma tudo isso aqui, entendeu? Então vai ficar dessa forma, expressado nessa forma visual aí. Ponto triplo existe, mas assim, são coisas que a gente não vai usar isso aqui todo momento, mas existe e a gente precisa saber, porque alguns trechos musicais ficam caracterizados a sua utilização por isso. Então, esse ponto triplo soma ao original a duração de 3 valores seguintes, né, diferentes, de menor duração, ou seja, acrescenta 1/2, 1/4 e 1/8 do tempo. Então, no mesmo raciocínio do ponto duplo, também há o ponto triplo. Então, aqui nós temos como se fosse o inteiro, né? A metade é isso aqui, a outra metade é aqui, né? Ou seja, essa metade aqui se dividiu, a metade som, e essa outra parte aqui como se fosse uma parte dessa aqui, né? Uma das metades dividida em quarto, né? Dividido em quarto, ó, aqui metade, quarto e oitavo. Então, portanto, vai ficar assim, é como se fosse isso aqui, ó, com 3, aqui é a semínima, aqui é a mínima, né? Aqui é a semínima, aí vem colcheia e semicolcheia, entende? Então, essa é a lógica do raciocínio, mas isso é mais para frente. Com certeza é só isso aqui, é a parte teórica que eu estou passando para vocês, onde primeiro momento faz parte dos conceitos iniciais, tá bom? Na prática veremos isso com muitas repetições que proporcionarão a apropriação da execução disso. Ponto de diminuição. Da mesma forma que existe o ponto de aumento, existe o ponto de diminuição, que também é conhecido como staccato, né? É um sinal que, colocado sobre a cabeça da nota, divide o valor em som e silêncio. A palavra staccato do italiano em português significa destacado. Indica que os sons são articulados de modo separado e seco. Ponto simples de diminuição, ou staccato simples, é um ponto colocado acima ou abaixo da cabeça da nota, que divide em 2 metades, né? Sendo a primeira de som e a segunda de silêncio. Então, a representação é esse aqui. Esse ponto simples é um pontinho mesmo, que vai em cima da cabeça da nota, onde equivale o contrário do ponto de aumento, diminuiu a nota. Então, aqui a metade de uma semínima é a colcheia, então é como se ela, na execução dela, ela virasse aqui 2 colcheias, sendo a primeira valor de som e a outra pausa de colcheia. É como se fosse isso aqui, ó, metade som, metade silêncio, ok? E na prática aqui, conforme a explicação anterior, aqui a notação, ou seja, a escrita, se virmos aqui uma escrita musical, um trecho com essa escritura aqui, né, com essa escrita aqui, 2/4 sendo 2 semínimas pontuadas e uma mínima. Então, na prática, vai soar isso aqui, ó, metade som, metade da semínima é uma colcheia, está aqui, e a outra metade pausa. A outra metade também colcheia e a outra metade pausa. E a metade da mínima é uma semínima, que está aqui. Então, na prática é isso. Então, na verdade, é fazer esse jogo matemático através dos códigos e signos musicais, que é a finalidade primeira do nosso momento de estudo aqui. Ponto seco ou alongado, ou staccato seco, staccatíssimo, staccato grande, staccato martelado. São termos que a gente encontra em diversos livros da literatura da teoria musical, né? Que é um sinal em forma de triângulo apontado para a cabeça da nota, que divide o valor
em 4 partes, sendo o primeiro quarto de som e os 3 quartos restantes de silêncio. Então, é o inverso que nós temos também da questão da nota pontuada, né, que vai agregando metades, quartos e oitavos de tempo, aqui vai tirando, né? Então, ao contrário aqui, nós temos a nota dividida em quartos de tempo, sendo que o primeiro quarto é som e os 3 quartos restantes do inteiro da nota serão silêncio. Então, na visualização aqui, já não é um ponto simples, é o ponto staccato, né, que é um triângulozinho apontando para a cabeça da nota, quando ela está com a haste para baixo ou para cima, está aqui. E na prática significa que o primeiro quarto, ó, dos 4 quartos da nota que estão aqui, ó, o primeiro quarto é de som e os outros 3 quartos de silêncio. Então está aqui, ó, um quarto de som e 3 quartos de silêncio. Ponto ligado ou brando, também conhecido como staccato doce, staccato misto, meio staccato. É um sinal composto de ponto e traço, que divide o valor em 4 partes, sendo as primeiras 3 partes de som e a última parte de silêncio, que é o contrário do staccatíssimo, né? Que nós tínhamos 1 quarto de som e 3 de silêncio, aqui é o contrário, nós temos 3 quartos de som e 1 quarto de silêncio. A notação então vem dessa forma, e aqui, ó, quando nós nos deparamos com essa aqui, que é o ponto com um traço, significa o staccato, é o ponto ligado ou brando. A gente normalmente fala staccato brando, né? Então ele é o contrário do staccatíssimo. Aqui tem 1 quarto de som e 3 quartos de silêncio, aqui tem 3 quartos de som e 1 quarto de silêncio. Então nós temos aqui de um tempo de um compasso 2/4, que seria a semínima, nós dividimos a metade da semínima, está aqui a cocheia, e a metade da cocheia que está aqui, é o ponto. Então, e aí o que sobrou? A metade da metade ficou em pausa. Então aqui tem 1 quarto do tempo e aqui tem 3 quartos da unidade de tempo, que é a semínima. Ok? E aqui, como é uma mínima, a metade dela é a semínima, que está aqui, e a metade da semínima é uma cocheia, que está aqui, né? Então aqui tem uma semínima pontuada. Tem uma semínima e meia aqui de som, os 3 quartos, e o 1 quarto de pausa está aqui, que é a cocheia. Ok? Então é isso. Bons estudos. Vamos com calma, que estamos avançando, e até a próxima aula.